Talvez não existe nada mais esperançoso para nós, se nós darmos a devida atenção, não há nada mais esperançoso para nós do que a obra de nosso Senhor. Se você olhar com um olhar atento, você não vai encontrar nada mais esperançoso. De tudo que você olha ao seu redor que possa estar, de alguma sorte, de alguma maneira, desestruturado, em qualquer aspecto da sua vida, se você dar o devido olhar às obras do Senhor Jesus Cristo, nós temos a mais profunda e absoluta esperança. Cristo é a nossa verdadeira esperança. E não é uma esperança de circunstâncias melhores. Não é Cristo como a esperança de uma circunstância ruim se tornar boa. É Cristo ser a esperança completa de tudo aquilo que Ele é. Uma esperança completa de Ele se revelar exatamente tudo aquilo que Ele é. Eu quero hoje falar mais sobre a pessoa de Jesus e o quanto nós devemos estar atentos ao que Ele é, a quem Ele é e o que Ele nos fez. Isaías no capítulo 42, verso de número 1. Eis aqui o meu servo, a quem sustento, o meu eleito ou o meu escolhido, em quem se compraz a minha alma. Pus o meu espírito sobre ele, juízo produzirá entre os gentios. Não clamará, não se exaltará, nem se fará ouvir a sua voz na praça. A cana trilhada não quebrará, nem apagará o pavio que fumega. Em verdade, produzirá o juízo. Não faltará, nem será quebrantado, até que ponha a terra o juízo, e as ilhas guardarão a sua doutrina. Assim diz Deus, o Senhor, que criou os céus e os estendeu, e formou a terra e tudo quanto produz, que dá a respiração ao povo que nela está, e o espírito ao que anda nela. Eu sou o Senhor, te chamei em justiça, te tomarei pela mão, te guardarei, te darei por conserto do povo e para a luz dos gentios, para abrir os olhos dos cegos, para tirar da prisão os presos e do cárceres os que gemem em trevas. Eu sou o Senhor, esse é o meu nome e a minha glória, pois a outrem não darei, nem o meu louvor à imagem de escultura. Eu queria que você pudesse agora fechar os seus olhos e orar a Deus. Eu sugeriria uma oração agora. De tudo que você e eu podemos orar, poderíamos orar pedindo ao Senhor que nos falasse ao nosso coração, como se fosse a sua última voz, ou como se fosse o último dia de nossa audição. Pedisse ao Senhor que falasse a você agora, e que houvesse um clamor, ao ponto que você pensasse que poderia ser, talvez, a última chance de ouvir a sua palavra. Você pode levantar a sua voz?
Ó Deus, nós pedimos a Deus, o Senhor, que olhe para nós aqui neste lugar, que olhe, ó Deus, com o olhar de misericórdia, aquele olhar, ó Deus, aquela atenção, a qual o Senhor tem nos oferecido durante todo este tempo. A tua misericórdia não oscila, a tua misericórdia não sofre variação, ela não depende de um ânimo, a tua misericórdia é constante. A tua própria palavra diz que a tua misericórdia dura para sempre. Ela é mesmo a causa de não sermos devorados, é a causa de não sermos tragados pela chama, é a causa de não sermos consumidos. Ó Deus, é por esta misericórdia que eu oro, é por esta misericórdia que eu oro e peço ao Senhor. Fale a nós, ó Deus, e introduza a nós de uma maneira tão profunda. Ó Deus, a tua palavra é espanto, a tua palavra é temor, ó Deus, a tua palavra, ó Deus, ela é poderosa para criar céus e terras e tudo que no universo existe. A tua palavra é poderosa para levantar, ó Deus, o enfermo da cama, a tua palavra é poderosa para curar os cegos, a tua palavra é poderosa para tirar o defunto, ó Deus, do sepulcro, a tua palavra é poderosa para secar, ó Deus, figueira, a tua palavra é poderosa, ó Deus querido, para inúmeras coisas, e tão poderosa será se hoje for dita aqui, pelo teu Espírito aos nossos corações. Ela fará o mesmo que fez a Lázaro, ela fará o mesmo que fez, ó Deus querido, ó Pai, ao vinho, ela fará o mesmo que fez, ó Deus, ao coxo, ela fará o mesmo que fez ao cego, ela fará o que mesmo fez ao nimbo, aonde não havia nada, e pela tua palavra existiu todas as coisas, a palavra que trouxe à tona todas as coisas, hoje também não trará, ó Deus, vida aos corações mortos, não trará também esperança ao coração desesperado, não trará salvação ao perdido. A tua palavra, ela é poderosa, tão poderosa, que se eu falar pelo teu Espírito hoje neste lugar, pessoas serão regeneradas, pessoas serão transformadas em uma nova criatura, pessoas abandonarão as velhas obras. Se a tua palavra for dita como ela foi expressada desde a criação e pelos profetas e foi dito pelos apóstolos, se ela foi expressada aqui desta mesma maneira, pessoas serão libertas de seus pecados, ó Deus, pessoas serão transformadas, o maligno sairá dos seus corações e voltará ao abismo, coisas maravilhosas acontecerão em nossos íntimos, se a tua palavra for dita. E eu peço ao Senhor que me dê a graça de falar a tua palavra mais uma vez, como se fosse a última. Ó Deus, mais importante do que tudo, é que o Senhor fale ao coração mais duro. Ó Deus, em nome de Jesus. Amém. A figura de Cristo, por muitas vezes, talvez romantizada até pela igreja, romantizada em muitos aspectos, você precisa entender que é a tua única esperança. Cristo é a tua única esperança. Se você olhar para o teu início e olhar para o teu fim, se você olhar para os teus dias, se você olhar para tudo que você é, a tua única esperança é Jesus Cristo. Isto é importante que você entenda. A sua única esperança existencial é o Senhor Jesus Cristo. Ele é o Filho de Deus enviado do Pai a nós, mas eu estou falando isso a 99% de crentes que já ouviram isso. Eu estou falando que Jesus é Salvador para pessoas que já são batizadas, que já são crentes, muitas delas já decoraram boa parte dos textos bíblicos. Eu estou falando hoje, mais uma vez, que Jesus é a nossa única esperança de salvação para pessoas que carregam a Bíblia, para pessoas que escutam louvores, para pessoas que oram, para pessoas até que pregam. Eu estou dizendo para você, sim, Jesus é a sua única esperança, e hoje eu quero de alguma forma tentar expressar
falar isso por meio da pregação, por meio da minha palavra, para que você entenda o que está faltando na igreja, o que está faltando nas pessoas, o que está faltando no crente, é entender que Cristo é a sua única esperança, a sua expectativa, onde está depositado os seus votos, a sua confiança. Tudo deveria estar voltado, todo olhar, todo o coração, toda expectativa, todo o positivismo da mente e do coração precisaria estar tornado, inclinado totalmente à figura de Cristo, porque Ele é a nossa boia em meio ao oceano. Ele é para nós o nosso salva-vida num prédio em chamas. Ele é para nós aquele que vem nos resgatar do fundo do poço. Ele é a nossa única e absoluta esperança. E quando eu falo sobre a esperança em Cristo, é porque você precisa entender que você é um incapaz. Todos nós nascemos naturalmente como impotentes, incapazes, incompetentes no que compete a nosso aperfeiçoamento, salvação, mudança de vida. Você não é capaz de mudar, você não é capaz de ser salvo, você não é capaz de ser santo. Não há nenhum dote em você, não há uma competência em você, de nenhum dos seus esforços que possa te fazer melhor em coisa alguma, e nenhum dos seus esforços poderá te potencializar a ser alguém eleito ao céu. Você, pelas suas forças, você não será introduzido ao céu, não adquirirá confiança de Deus, você não terá a aprovação de Deus em hipótese alguma. Então não há esperança para o homem pecador. O homem pecador não tem capacidade alguma. Cristo, quando enviado dos céus para nós, Ele é a única pessoa que pode regenerar o seu coração, Ele é a única pessoa que pode regenerar a sua alma, Ele é a única pessoa que pode transformar a sua consciência, Ele é a única pessoa que pode fazer de você uma outra pessoa. E quando eu digo isso, eu estou falando do potencial absoluto dele, de regenerar o homem pecador. E por isso que eu tenho aqui para te dizer, você crente evangélico, você que frequenta a congregação, você que visita as igrejas, você que é desde novo convertido, deixa eu te dizer, eu estou te dizendo uma boa nova: Cristo é a tua única esperança. Tudo que você fizer pelas tuas mãos vai dar errado. Quando Deus envia Jesus do céu para a nossa salvação, Ele não está criando uma estratégia em meio ao caos, Ele está manifestando o único meio. Gente, entenda, Deus manifestou em carne a sua própria natureza na figura do seu Filho, porque não teria como o homem ser salvo. Ele quebrou todas as regras da física, da biologia, de todos os princípios, fazendo uma mulher que nunca teve relação com o homem, fecundar em seu útero uma criança. Deus, tão interessado na salvação, que Ele rompe com todos os princípios da biologia, da natureza. Ele introduz no útero de uma mulher o seu Filho, a imagem dele, e com todos os atributos e qualidades divina e santidade absoluta. Quando você pensar sobre o seu e o meu pecado, sobre o pecado da humanidade, entenda a dimensão do interesse de Deus em intervir. E para você entender a gravidade da única possibilidade de salvação, olha o tanto que Ele desempenha. Ele rompe toda a lógica biológica, Ele rompe tudo isso, porque Ele tem interesse em salvar. Ele introduz uma criança num ventre de uma virgem, porque Ele tem interesse em salvar. Entenda que o impossível de nossa salvação não parte da tua mão. Você não é capaz de fazer o impossível de sua salvação. O impossível de nossa salvação é produzido por aquele que criou todas as coisas. É Ele que infringiu as regras naturais para que pudesse chegar a nós a sua salvação. Sabe o que isso mostra? O quanto Ele é poderoso para salvar.
A salvação não veio por Abraão, a salvação não vem por Moisés, a salvação não vem por Elias, a salvação não vem por nenhum outro homem, não vem por Noé, não vem por nenhum dos outros profetas. Não houve nenhum homem que pudesse sequer apontar uma direção salvífica. Nenhum homem foi potencialmente capaz de ser referência para a salvação. Sabe por quê? Porque a nossa salvação é tão grandiosa. Sabe por quê que a nossa salvação é tão absurda? Porque o nosso pecado é absurdo e a nossa incompetência é absurda. E aqui a proposta de Deus em nossa salvação. Isaías 42, no verso 1 diz assim: eis aqui o meu servo, a quem sustento, o meu eleito, em quem se compraz a minha, pus o meu espírito sobre ele, o juízo produzirá entre os gentios. Isaías está falando, usando como a primeira pessoa, porque ele está em uma linguagem de profecia. Aqui ele fala como um oráculo. Ele falando na primeira pessoa, representando o Criador. Ele diz: eis aqui o meu servo, a quem eu sustento. Sustento. Com que Jesus era sustentado? Esse sustentado é abastecido. Com que Jesus era alimentado? Com que o Filho de Deus era alimentado, sustentado? Para isso, nós temos que ir aqui no Evangelho de João, capítulo de número 4, verso de número 31, ele diz assim: e entretanto seus discípulos lhe rogaram, dizendo: mestre ou rabi, come. Porém ele lhes disse: uma comida tenho para comer, que vós não conheceis. Então os discípulos diziam uns aos outros: trouxe-lhe porventura alguém de comer? Disse-lhes Jesus: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar as suas obras. Não quer dizer que Jesus não se alimentava. Aqui não está querendo dizer que Jesus não comia comida, ele não comia pão, ele não se alimentava, não bebia. Pelo contrário, ele era um homem completo. Mas o seu maior sustento, e a prova disso está em seu deserto de 40 dias, o seu maior sustento era realizar a vontade do Pai. Ele disse aos seus discípulos: olha, eu tenho uma comida que me sustenta. Eu tenho uma comida que me deixa de pé todos os dias. Eu tenho uma comida que vocês não conhecem, que eu me alimento dela, que é muito mais do que vocês possam me oferecer. Jesus não era sustentado pelos louvores que era cantado a ele. Jesus não foi sustentado porque ele foi recebido em Jerusalém com louvor. Jesus não é sustentado porque um dia fizeram para ele uma ceia. Jesus não era sustentado porque ele passava de casa em casa, sempre davam ele de comer. Jesus não era sustentado porque ele tinha muito discípulo. Jesus não era sustentado porque ele tinha uma multidão em volta dele. Jesus era sustentado porque ele vivia pela vontade do Pai. Ele se realizava pelo fato de cumprir a vontade do Pai. E se tem algo que você precisa aprender com Jesus Cristo, com o nosso Salvador, é que você precisa se sustentar exclusivamente na vontade do Pai. Você não pode se sustentar pelas coisas que vão indo bem, e nem pode se abalar pelas coisas que vão indo mal. Você precisa se sustentar pela vontade absoluta, suprema, que está para além das coisas que pode vir sobre a sua vida. Jesus teve dia que alimentou bem, alimentou mal, foi perseguido, foi acolhido. Em todos esses momentos ele diz: o Pai tem me dado um forte alimento, um forte sustento, porque é uma comida que vocês não sabem qual é. Você precisa se alimentar de uma comida que as pessoas não sabem qual é. A vontade do Pai, em cumprir a vontade do Pai. Já teve dor de fome? Já teve tremor de fome? Sabe
necessidade de comer? Aquela que você treme? Aquela que você comeria qualquer coisa naquela hora? Aquela fome que te escurece as vistas, aquela fome que te faz tremer o corpo. Sabe esta fome? Assim deve ser o coração daqueles como Cristo. Então o Senhor sustenta. E de que forma Ele sustenta? Cada vez que Jesus cumpre a vontade do Pai, Ele é sustentado. Cada vez que o nosso Senhor cumpria a vontade do Pai, Ele é sustentado. E essa vontade foi escalonando. Se você pegar de um primeiro momento em João capítulo de número 2, que Ele transforma água em vinho, ao último momento de seu sacrifício, você vê uma vontade escalonando. Ele começa modestamente, como em Lucas, capítulo de número 2, conversando entre os judeus, pregando entre os judeus ainda novo, depois em sua maturidade, começando os seus sinais e manifestando a sua glória, como diz o Evangelho de João no capítulo 2, e ele começa a manifestar cada vez mais a vontade do Pai. E o grande detalhe que ele se sustenta nisso, não é uma vez ao dia, ou 2 vezes ao dia. Em João 8 ele diz, o Pai nunca tem me deixado só, porque eu sempre faço a sua vontade. O Senhor Jesus, Ele veio ao mundo para cumprir a vontade do Pai. Ele existiu em carne, se manifestou em carne, para cumprir a vontade do Pai. Ele diz, para isso eu vim. Para isso eu vim, para isso eu fui manifestado, para cumprir a vontade do Pai. E a vontade do Pai culminava, resultava na morte dele, em seu sacrifício, em uma dor absurda, pelo pecado que ele não cometeu, pelo mal que ele não causou, e uma morte trágica, por algo que ele não promoveu. E segundo Paulo em Filipenses, ele manifesta esta obediência à vontade do Pai, ele foi sendo obediente até a morte, e uma morte de cruz, uma morte de ofensa, uma morte de escândalo, uma morte de dor. E ao fazer isso, para única e exclusivamente, para dar salvação ao pecador que está pregando para vocês hoje, para dar salvação para o pecador que está me ouvindo falar. Ele não fez isso para que ele pudesse tornar Deus mais honrado, mais glorioso, como os antigos guerreiros faziam para irem às batalhas, para serem glorificados na história. Não, ele não fez isso. Ele não fez isso para aumentar a sua glória, ou para aumentar o seu poder triunfal, ou para ele ser mais magnânimo, mais supremo, mais alguma coisa. Ele sempre foi absoluto, supremo e eterno e poderoso em si mesmo, antes mesmo da criação de todas as coisas. Ao fazer isso, ao se manifestar em carne e ser obediente até a morte e morte de cruz, ele faz exclusivamente para salvar o medíocre pecador desobediente, para salvar o verme do verme, o podre, para salvar, sabe o que? A lenha que aqueceria o inferno, para salvar o infrutífero, palha seca, o indigno de qualquer graça ou de qualquer favor, o sentenciado já no seu próprio nascimento. É por este que ele manifesta, e só ele poderia fazer isso. E sabe o que sustentava o Senhor Jesus? Não era uma vida tranquila, não era uma casa boa, não era grandes amigos, não era boas viagens. O que sustentava o Senhor Jesus
era cumprir a vontade do Pai. Volta em Isaías 42. Verso 1, eis aqui o meu servo, a quem sustenho, ao quem mantenho, o meu eleito, ou o meu escolhido, ou o meu exclusivo, sabe o que significa? Não há compatível a Ele, não há quem se compare a Ele. Aqui não é um eleito, é o eleito, o exclusivo. Ele diz, em quem se compraz, o quê? A minha alma. Ele está dizendo, a minha alma tem prazer nele. Se você for olhar, desde Adão até aquele momento, e se você pegar os homens mais referenciados nas Escrituras, como Abraão, Isaac, Jacó, José, Moisés, Josué, e se você seguir a linhagem, você vai chegar em um momento em que Paulo conclui uma coisa dizendo, todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. É impossível que Deus olhe para o homem pecador e diga assim, eu tenho prazer nele. É impossível que Deus pudesse olhar para qualquer um dos homens naturais de seu pecado e dizer assim, veja como eu tenho prazer nele. Qual que é o testemunho de Deus sobre o homem? Ainda que ele fale da justiça de Noé, ainda que ele fale da justiça de Jó, ele está falando dentro de um contexto a qual eles viviam e não de sua natureza profunda. Deus não olha nem para Noé, nem para Jó e nem para nenhum outro e diz assim, meu filho, esse eu tenho prazer. Você entende que antes da manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo em carne, não há um olhar de Deus para a terra em satisfação, nem sobre Abraão, nem sobre Moisés, nem sobre nenhuma outra figura. Deus esteve plenamente satisfeito. A obra foi realizada sobre eles, foi pela própria mão do Senhor, e até Moisés, que operando na lei, trabalhando pela lei, operou nele a graça. E todas as figuras que você possa encontrar nas Escrituras, a graça não começa depois da lei, a graça já começa desde o Éden. Porque se não fosse a graça, não participaríamos da sua misericórdia, e a sua misericórdia é a causa de não sermos consumidos. Moisés não foi consumido porque ele era um bom menino, e depois se tornou um bom homem, e depois um grande líder. Ele não foi consumido porque a misericórdia de Deus, pela graça, estava sobre ele. Porque quando ele vê no monte, a sarça queimando, não era para a sarça estar queimando, era para Moisés estar queimando, porque o pecador era Moisés. Mas pairou uma graça, e Deus o elegeu. O símbolo da sarça que queima, mas não se consome, ali significa a contenção do furor de Deus. O fogo representa o furor de Deus, a sarça, o homem, e o não queimar é a graça de Deus contendo o seu furor. A sarça está queimando, mas não vai ser consumida. Mas Deus olha para o seu filho, e aqui representado na linguagem de Isaías, dizendo, em quem se compraz a minha alma. Ele fala isso lá em João, ou em Mateus. Mateus capítulo número 3, verso de número 16. Sendo Jesus batizado, saiu da onde? E eis que lhe abriram o quê? E viu o Espírito de Deus descendo como? E vindo sobre ele. Eis que uma voz do céu dizia,
Este é quem? Em quem? Ele torna exclusivo este eleito, dizendo: este aqui é o filho amado. Adão não foi, Abel não foi, Sete não foi, e nenhum outro foi esse filho amado. Noé, uma figura distinta de sua geração, não foi. E nenhum daqueles depois da geração de Noé pôde ser. E nenhum dos profetas pôde ser. Ele disse: este é a quem me dá prazer. Você consegue entender que houve alguém na terra em que Deus olhou do céu para a terra e sentiu satisfação. Deus se sentiu realizado na figura do Filho. O Criador olha dos céus e diz: esse me traz contentamento, esse me traz satisfação, esse, ao olhar para ele, eu fico satisfeito. Você não produz isso a Deus, os profetas não produziram isso a Deus, isso é exclusivo do Filho. E a nossa salvação depende exatamente disso, do Filho ser inteiramente satisfatório para o Pai, ao ponto de que tudo o que ele faz é satisfatório para Deus, para que quando chegar em sua morte, a morte dele seja satisfatória para Deus, porque de nenhum animal foi possível purificar o pecado do homem, porque não era satisfatório. Não era satisfatório. Isaías diz que foi do agrado de Deus que ele fosse moído pelas nossas transgressões. O que isso quer dizer? Que a morte de Deus, a morte de Cristo, para Deus, o Criador, foi satisfatória para a justificação. Quando ele diz: olha, esse é meu filho, a quem eu tenho prazer, em quem eu me realizo, em quem me satisfaço, ele não está dizendo do momento que ele bate os olhos, ele está dizendo de todo o contexto, de quem ele é e do que ele iria fazer. Você entende que se Cristo não fosse satisfatório a Deus, nós não estaríamos aqui. Sequer aqui, sentado, cantando, louvando ou pregando, se Cristo não fosse plenamente satisfatório aos olhos do Pai, se Ele não realizasse plenamente o propósito do Pai, não teríamos para nós salvação alguma, nós estaríamos no inferno eterno, no ranger de dentes, sofredores para todos sempre, mas Cristo foi completamente satisfatório. Deus olhou para o Filho e disse: nesse eu me completo. Nesse eu me satisfaço, nele eu me agrado, ao ponto de que tudo que ele fez, em tudo, ele agradou ao Pai, em tudo. Eu tenho orgulho das minhas filhas, acredito que os pais aqui têm orgulho dos filhos, o filho vai crescendo, aprende a falar, aprende a andar, dá um orgulho, quando o filho realiza de forma competente alguma ação, você vê a evolução da maturidade, da inteligência, da competência, de todos os atributos que você olha positivo no seu filho, e quando você vê, você fica realizado. Mas volta e meia, você pode se sentir decepcionado com alguma coisa, que faz parte da evolução da relação entre pai e filho, como dos filhos pode ter alguma frustração com os pais. Mas se entende que o Criador, cuja nem as estrelas nos céus podem ser puras diante dele, ele olha para alguém e diz: ah, desse aí eu tenho orgulho, desse aí eu me satisfaço. Se não fosse assim, Cristo seria como um Abraão. Se não fosse assim, Cristo seria como algum dos profetas. E sabe qual que seria o nosso resultado? Inferno. Então, quando nós dizemos que Jesus é bom, Jesus é perfeito, Jesus é santo, você precisa entender que se não fosse esta perfeição e esta santidade, você e eu estaríamos lascados.
Então, quando você glorificar a Deus, a Jesus Cristo pela sua perfeição, entenda que foi nesta perfeição que o Pai se satisfez, ao ponto que até a morte dele foi satisfatória para carregar o peso da condenação de nossos pecados e assim sermos justificados. Foi graças à perfeição que há em Jesus Cristo, cuja alegria do Pai ao olhar diz: Ele é bom. Talvez você não saiba porque você tem que glorificar a Cristo em sua santidade. Está aí um motivo. Que se ele não fosse, eu e você, ó. Então ele olha do céu e diz: esse é meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Gente, deixa eu tentar fazer você entender uma coisa. Às vezes é difícil crentes olharem para Jesus e dizer assim: nele eu tenho prazer. Talvez as pessoas olham para a vida delas, a vida profissional, a vida sentimental, a vida emocional, qualquer fragmento da vida que você olhar, e fala assim: não me sinto realizado, não me sinto completo, eu não me sinto muitas coisas. Ela pode se sentir assim, mas quando ela olha para Cristo, ela diz assim: não, nele eu tenho prazer. Nele eu tenho prazer. Mas há crentes que não são assim. Cristo não é o seu prazer. Cristo é tão completador da vida que o próprio Pai diz: eu tenho prazer. E o crente não tem realização em Cristo. Não está realizado em vida profissional, sentimental, qualquer outro algo que você possa encontrar das fatias da sua vida, ele também não tem prazer em Cristo. E sabe o que essas pessoas esperam? Que estas fatias da vida sejam tão completas para ele chegar num ponto de olhar para Cristo e dizer assim: como eu sou satisfeito em Cristo. Olha para você ver, as pessoas querem que o seu contexto de vida sejam bons, para eles olharem para Cristo e dizer: agora eu sinto satisfação em Cristo. Por quê? Porque minha vida financeira está boa, minha vida sentimental está boa, minha vida não sei o que está boa, agora eu tenho prazer em Cristo. Por que você não tem prazer em Cristo? Porque, olha, com a vida toda cheia de problemas, como é que eu vou ter prazer em Cristo? As pessoas condicionam o prazer em Cristo às circunstâncias. Olha, o Pai, completo em si mesmo. Você entende que Deus não precisa reproduzir anseio, ou reproduzir desejo, ou expectativa em nada no mundo. Ele olha para o filho e diz: nesse aí tenho prazer. Você entende então a dimensão de quem é Cristo, a quem nós cantamos, a quem nós pregamos, a quem nós louvamos, a quem nós cultuamos ou fazemos qualquer tipo de manifestação pública ou pessoal? Ele é aquele a cujo Criador diz: tenho prazer. E você? O Criador se realiza nele, se satisfaz nele. Aquele que é irrealizável, pois ele é completo em si mesmo, olha para o Filho, o Salvador dos homens, e diz: nele tenho prazer. E você? Em quê? Em que você tem prazer? O que te completa? Cristo olha e diz assim: todos os sacrifícios, Deus olha do céu e diz: todos os sacrifícios de animais não me satisfizeram. Nenhum profeta me satisfez. Nenhum antecessor, nenhum anterior a ele. Ninguém. Nem Abel, nem Sete, nem a descendência de Noé. Ninguém me satisfez. Mas ao olhar para ele, é minha satisfação. Seu marido não satisfaz, a sua esposa não satisfaz, o seu trabalho não satisfaz, o seu namorado não satisfaz, o teu namorado não satisfaz, a tua saúde não satisfaz, o seu dinheiro não satisfaz, e Cristo, em algum momento é a sua grande satisfação, e o seu único olhar esperançoso. Veja o quão importante é se satisfazer em Cristo. O próprio Pai se satisfaz nele.
O próprio Pai se satisfaz nele. Volta lá em Isaías 42, verso de número 1. Eis que o meu servo, a quem sustento, o meu eleito, a quem se compraz a minha alma, pus o quê? Sobre ele. Você viu lá o Espírito descendo sobre ele. E juízo produzirá entre os... Olha que coisa, ele vai produzir juízo. Ele vai produzir o juízo, ele vai completar o juízo. Aí a gente tem sempre aqui o juízo na perspectiva de sentença. Mas se você progredir para o verso 6, olha o que ele vai dizer. Verso 6. Eu sou o Senhor, te chamarei em justiça, te tomarei pela mão, te guardarei e te darei por conserto do povo e para a luz dos gentios. Porque já de antemão do versículo 2, 3 ali, no verso 3 ele chega e diz assim, olha, você acha que ele vai começar a quebrar a cana, ou ele vai apagar alguma chama, algum pavio fumegante? Você acha que ele vai vir quebrar? O que isso significa? Você acha que ele vai vir destruir alguma coisa que está sendo bem construída? Não. Pelo contrário, o verso de número 7 diz assim, o verso de número 6 diz, eu sou o Senhor, te chamei em justiça, te tomarei pela mão e te guardarei e te darei por conserto do povo, para a luz. Quando que o juízo em Cristo se realiza entre os gentios? Quando todo gentil for com ele pregado no Calvário. Nós podemos viver a justiça do Calvário, ou a justiça do seu trono vindouro. A lei tinha um decreto que todo pecador teria que o quê? Morrer. Qual que é o salário do pecado? É por isso que lá em Romanos capítulo 6 nos direciona a informação de Paulo que se formos plantados na semelhança da sua morte, seremos também na sua ressurreição. É necessário que o pecador morra, e isto não pode ser violado, a lei. Olha, algumas leis naturais foram superadas. Jesus andou sobre as águas, fez água virar vinho, fez morto ressuscitar. Um monte de princípios naturais foram afetados pelo poder do Senhor Jesus, mas nenhuma lei de Deus foi negligenciada. E uma das suas leis e decreto é que o pecador tem que morrer. Então, nosso juízo já está definido no Calvário. Ninguém é livre de uma obra de juízo. O juízo é o julgamento de um juiz sobre alguém. Cristo intervém por nós como aquele que assume a sentença. O Calvário é juízo. E aquele que passar pelo Calvário já está justificado. Lembra de Romanos 6? Que aquele que está morto já passou pelo juízo. Já está Aquele que passou pelo Calvário já passou pelo juízo. Não tem outro julgamento, não tem terceiro julgamento, não tem trono disso, trono daquilo outro. Não. É o Calvário. Ele é o nosso juízo. Ele é o nosso juízo. Verso de número 7. Para abrir aos olhos para tirar da prisão e dos cárceres os que jazem em trevas. Aqui a figura de linguagem sobre a prisão. Você não vai ver o Senhor Jesus, enquanto homem, advogar alguma causa de algum prisioneiro, ir lá reivindicar a soltura de alguém na porta de uma prisão romana. Você não vai ver o Jesus se tornar advogado de prisioneiro. Você vai ver, eu vejo em 2 momentos, prisioneiros sendo soltos pelo Senhor Jesus, ainda que possa haver mais, mas em primeira instância eu vejo 2 momentos, Paulo e Silas
que a prisão cai, e também vejo Pedro, junto com outros apóstolos, saindo pela porta da prisão sem terem aberto a prisão, lá em Atos capítulo de número 4. Mas você não vê Jesus, enquanto homem, abrir prisões. Ele não foi lá reivindicar como um advogado criminal e defender algum prisioneiro. Olha, eu vim cumprir o que está escrito em Isaías, eu vim pedir vistas aí, a prisão de fulano de tal, habeas corpus, ele foi preso injustamente, ele não foi cerrar grade de prisão. Então a linguagem aqui está falando de uma condição, de uma prisão muito maior. Primeiro que ele vai dar, abrir os olhos dos cegos, abrir os olhos dos cegos. Isso aqui ele fez, ele curou cegos, curou ou não curou? Mas lembra que o Senhor Jesus, pregando em Mateus, ele diz, se os teus olhos forem maus, todo o teu corpo, olha o que ele diz, se os teus olhos forem maus, todo o teu corpo será trevas. Você já parou para pensar o que um cego enxerga? É uma pergunta tola, não é isso? O que um cego enxerga? Você acha que ele enxerga o quê? Tem gente que fala assim, você acha que ele enxerga um preto, uma escuridão? Se você fechar o olho, você acha que você está vendo como um cego? Não, cego não tem a visão de um olho fechado. Cego não tem sequer referência do que é uma imagem. Um cego de natureza, ele não tem uma referência visual. Um cego não é uma pessoa de olho fechado. Você, agora eu estou que nem um cego, fecha o olho que você está que nem um cego. Não, você não está cego. A sua retina está vendo as suas pálpebras, e por elas estar tão próximas, você não consegue refletir uma imagem focal. Você ainda continua enxergando. Então você não consegue simular um cego. Então um cego é alguém que não enxerga absolutamente nada. Ninguém pode simular uma cegueira. Ninguém. Porque trata até de como ele está absorvendo as trevas. Então está dizendo, se os teus olhos forem maus, todo o teu corpo será trevas. A falta de referência dos sensores prejudica todo o corpo, não prejudica? Por exemplo, nós temos um irmão que é surdo completamente. Isso você não acha que atrapalha ele em alguma outra coisa? Sensorialmente falando? Imagina um cego andando na rua, atravessando a Via Expressa. Vai dar alguma coisa boa? Por que não? Porque se os olhos não forem bons, todo o corpo vai levar prejuízo. Não é assim? Assim também é o homem pecador. Ele é cego. E por ser cego acerca das coisas de Deus, todo o seu corpo está em trevas, em profundas trevas. Então o Senhor Jesus, além de curar o cego na beira do caminho, a salvação é Cristo fazendo essas pessoas enxergar aquilo que não poderia ser enxergado. Não era uma questão de olhos fechados, era uma questão de cegueira natural. Nunca viram a obra de Deus, nunca viram que era Deus, não tinham referência de sua salvação, de seu propósito, de nada. Lembra do que, sabe qual que é a maior cegueira? Você precisa lembrar daquilo que João disse no capítulo 1, no verso 18, dizendo, Deus nunca foi visto esta é a maior cegueira. E se teus olhos forem maus, todo o teu corpo será. A maior cegueira do homem é nunca ter visto Deus. Mas ele diz, o unigênito do Pai nos fez revelar. Isto é agora o olhar do homem regenerado e tendo agora luz em si mesmo. Cristo é a cura de nossa cegueira. Sem Jesus você não se encontra pecador, você não se encontra como um homem destinado ao inferno, você é voltado a toda a sua mediocridade, ignorância, a todos os seus pecados e que as outras coisas, você não se preocuparia, mas uma vez Cristo abrindo os teus olhos serão limpos, e ao teus olhos serem limpos, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Cristo é a luz do mundo. Ele seria
esta luz, para abrir os olhos do cego, para tirar da prisão os presos. Lembra de Isaías 61? Lembra de Lucas, que ele vai citar isso também? O Senhor Jesus lê Isaías 61 e ele começa a dizer quais são as coisas que ele veio fazer. Olha aqui comigo. Lucas capítulo de número 4, verso de número 14. Então, pela virtude do Espírito, voltou Jesus para a Galiléia, e a sua fama corria por toda a terra em derredor, e ensinava nas suas sinagogas, e por todos era o quê? E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, e segundo o seu costume na sinagoga, levantou-se para ler. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. Quando abriu o livro, achou o lugar que estava escrito: O Espírito do Senhor é sobre mim, pois me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a pregar liberdade aos cativos e dar vista aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos, e anunciar o ano aceitável do Senhor. E cerrando o livro, ou fechando o livro, tornando a dá-lo ao ministro, assentou-se, e os olhos todos na sinagoga estavam fitados nele. Então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. Olha, o Senhor Jesus vai na sinagoga como um judeu, costumava ir aos sábados, já tinha percorrido a fama. O ministro do dia olha para ele e fala assim: Você não quer ler para nós uma palavra, não? E ele ali, movendo o papiro, encontra Isaías 61. E ao dizer todo o texto, você entendeu que ele leu o mesmo texto que em outras vezes outros rabinos leram ali? Ele leu o mesmo texto. Ele não interpretou o texto, ele não pregou em cima do texto. Ele terminou de ler o texto. Poderia ter feito uma pregação eloquente. Terminou de ler o texto, fechou, entregou o livro ao ministro. E sabe o que ele fez? Foi lá para o lugar dele. Olha o que acontece. Verso 20. E fechando o livro, tornando a dar ao ministro, o que ele fez? E os olhos de todos na sinagoga estavam o quê? É como se ele tivesse começado a falar alguma coisa, e essas pessoas estavam querendo alguma coisa dele. Falta completar. Ele leu o mesmo texto que se lê sempre. Volta e meia se lia esse texto. Então, ele leu, e eles acompanharam ele. Ele senta, e todos esperando dele alguma coisa. O papel dele já tinha passado. Agora, a escritura estava na mão do ministro, era o ministro que tinha que dar continuidade. Aí o Senhor Jesus não precisa fazer pregação eloquente, nada, nenhuma. Verso 21. Então, começou a dizer: Hoje se cumpre esta escritura em vossos. E todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras que saíam da sua boca, e diziam: Não é esse o filho de José? E ele lhes disse: Sem dúvida me direis este provérbio: Médico, cura-te a ti mesmo, fazes também aqui na tua pátria tudo o que ouvimos ter sido feito em Cafarnaum. Ele falou assim: vocês podem até dizer: tá, então, médico, por que você não faz aqui então aquelas coisas que eles estão dizendo? Não é só aí que acontece, não. Quando ele está lá na cruz do Calvário, diz assim: olha, não és o Cristo, por que não salva a ti mesmo? Tem crucificado dizendo assim: salva, se você é o Cristo, salva a nós, salva a ti mesmo. Eles estavam olhando e falando assim: olha, por que você não faz? E o Senhor Jesus disse: olha, hoje se cumpriu essa escritura. A escritura que cumpre sobre ele é:
olha, eu estou dando vista aos cegos, aquele que é cego de nascença, o pecador, eu estou fazendo ver a minha glória. Eu estou pegando aquele que estava preso em prisões, estou tirando do cativeiro. Paulo suscita essa informação dizendo assim, ele levou o cativo, o cativeiro, ele levou as prisões que prendiam os homens. Ele libertou, ele declarou o seu santo evangelho. O Senhor, olha irmão, se você hoje pode ter algum pingo de integridade, você então dobra os teus joelhos e enche a tua boca de júbilo, porque o mínimo de integridade que chegou até você veio de uma graça resgatadora de Deus para a sua libertação. Você na sua vida deixou alguma coisa e hoje serve a Cristo, sabe o que você tem que fazer? Pôr o teu joelho no chão e estender a tua mão mais alto que você puder, esbravejar mais alto que puder. Graças eu te dou a Deus por Cristo Jesus, porque foi por Ele que você deixou estas coisas, foi pelo seu poder, foi a mão dEle que interviu em você e extraiu você desta condição, te colocando em outra. E qualquer pequeno passo que você deu, tudo isso é um grande reflexo da graça em você. Esse é o nosso Cristo, esse é o Jesus que interviu em nossas vidas, esse é o Cristo que nasceu, morreu, aquele que pregou, aquele que sofreu por nós, e que nós estamos aqui há anos pregando e falando. Você precisa olhar para Ele e ter plena satisfação. O investimento de Deus para a nossa salvação foi grandioso, foi doloroso, foi sanguinário, foi sofredor. O pai sofre com o filho na cruz, o filho sofre por estar na cruz. E tudo isso para que pudéssemos ser por Ele salvos. Então Ele precisa ser a sua satisfação, Ele precisa ser o seu deleite. Olha, entenda que a vida é difícil, é diversa, é complexa, a humanidade é difícil, as pessoas são difíceis, tudo no mundo sim, é difícil, mas não é impossível, porque aquele que teve a vida mais difícil de todas foi o Filho de Deus, que mesmo sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus, mas tomando a forma de servo, e tomando a forma de homem, se humilhou, e foi obediente até a morte de cruz. O Senhor Jesus não teve por problema a mãe dele, os irmãos dele, os discípulos dele, os seus inimigos. Qual destas pessoas deteram Jesus em seu propósito? Quem destas pessoas? A mãe dele um dia vai buscar ele, aquele estava lá pregando, ele diz, quem é minha mãe, quem é meus irmãos? Ele continuou pregando. Olha, primeiro veio familiar atrás dele para ele parar de pregar, ele não parou de pregar. Depois, discípulos deixaram ele e ele não parou de pregar. Depois, os seus inimigos fizeram de tudo e ele não parou de pregar. Depois, discípulos, entre ele, diz que ele não iria se entregar, ele não iria morrer, que ele ia proteger ele, mas ele se entregou. Ele morreu, diziam que ele não iria ressuscitar, e ele ressuscitou. Então, olha, tentaram pará-lo, tentaram impedi-lo, tentaram tudo contra ele, disseram o contrário ao que ele disse, porém ele cumpriu todas as coisas e também cumprirá em nós. Deixa Cristo ser a sua esperança. Sim, as coisas podem melhorar, podem mudar, eu desejo que elas façam isso, eu oro na minha vida para que as coisas melhorem, eu peço a Deus para que as coisas melhorem, mas eu tenho pedido a Deus para que eu me satisfaça em Cristo, porque se Cristo não for a minha satisfação e nem a sua satisfação, nada mais vai te realizar. Tem rico adoecendo, suicidando. Tem gente com vida aos olhos dos outros realizada e abastada que está em vida em caos.
Cristo precisa ser a sua realização. Olhe para Jesus, complete no seu coração o que está lá em Hebreus, capítulo de número 12, olhando para Jesus, autor e consumador de nossa fé. Olhe para o que ele fez e tenha satisfação, tenha o mesmo coração do Pai a olhar para Jesus. Se o Pai, o Criador, olha para Jesus e diz, nele eu tenho prazer, a igreja precisa ter prazer em Jesus. É por isso que a igreja deve cantar com alegria, porque tem prazer em Jesus. Porque que a igreja ora com alegria? Porque tem prazer em Jesus. Porque que a igreja deve servir todos os dias ao Senhor, com todo o teu coração, com toda a tua alma e toda a tua força, porque tem prazer em Jesus. Você precisa ter prazer em Jesus. E eu digo isso falando como Paulo. Paulo diz assim, eu vos escrevo estas coisas para que o vosso gozo seja completo. Eu prego estas coisas para que o vosso gozo seja completo. Eu sei que você tem tristezas, você tem frustrações, você tem dificuldades. Você pode descrever isso para mim, para qualquer pessoa, o quanto todas as coisas é difícil. Mas tenha prazer em Cristo. Olha, vai por mim. Se Deus teve, se você tiver, você será realizado. Fique de pé. Vamos orar.